hoje essa entrevista do Glenn Greenwald ao Roda Viva, em que houve muitas críticas aí pelas redes sociais ao papel dos entrevistadores. A gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil. Houve um jornalismo na última década, ou talvez nunca tenha havido um aprimoramento tão grande assim do jornalismo, que os princípios básicos sobre o papel do jornalismo, sobre conceitos de liberdade de informação, sobre o conceito de preservação de fonte, tudo, não foi assimilado pela rapaziada. Né? É gozado. As faculdades elas deviam dar esse princípio, até devem dar, sabe? Eu andei participando, alguns anos atrás, de algumas bancas de TCC, em algumas faculdades de jornalismo, me surpreendi com o bom nível dos meninos. A gente brincava que no meu tempo que eu fiz jornalismo, faculdade, a gente dizia, com 6 meses numa redação, você aprende mais do que 4 anos numa faculdade. E naquela fase, estou falando alguns anos atrás, que a fase da mídia estava terrível, eu dizia, poxa, com 6 meses de redação, cuidado para não desaprender tudo que você aprendeu em 4 anos de faculdade. Mas é evidente algumas das perguntas que você não tem noção clara sobre o que é o papel do jornalista, quais os limites éticos, qual a responsabilidade dele com a informação. Pessoal, a liberdade de imprensa é um instrumento, é meio. O fator que conta é o direito à informação de todo mundo. O direito à informação é sagrado. A liberdade de imprensa é meio. Dentro da liberdade de imprensa, você tem um conjunto de fatores que o Glenn, aliás, é um sujeito extraordinariamente didático aí, né? Ele deu uma aula de jornalismo, efetivamente. Bom, mas se você soubesse que a informação, alguém pagou pela informação, o que você faria? Ué, ele não faria nada, ele falou, não faria nada. O papel nosso não é polícia. Polícia é uma coisa, jornalista é outra. Meu compromisso é com a informação. Se a informação veio, é relevante, eu publicaria. Mas então, uma pergunta campeã lá, né? Quer dizer, então, é melhor demitir todos os repórteres e contratar hackers. Daí toca ele com a paciência de Jó, explicando, olha, o jornalista não pode ser hacker, porque isso é crime. Então, se o jornalista hackear alguma coisa, ele está cometendo crime. Então, ele receber o material de um hacker e publicar não é crime, ele hackear é crime. Então, algumas coisas óbvias que você tinha sobre a função do jornalista, que parece que uma falta de noção muito grande, né, sobre esse papel. E a moça, eu peguei a parte final, realmente, do debate, que eu estava num outro evento que eu vou comentar daqui a pouco, a Daniela de Lima, né, apresentadora, que é uma jornalista muito boa, viu? Tem que ficar de olho nela aí, porque ela... Aliás, não precisa ficar de olho, porque ela já se revelou uma grande jornalista. A última pergunta dela, que levantou a bola para ele se defender dos ataques, das fake news que ele está sofrendo, mas ela coloca, assim, todo mundo criticando o fato dele publicar informações que vieram de um vazamento criminoso. E ela falando, mas quando publica uma delação antes de ser homologada, isso é vazamento. E é criminoso porque está sob sigilo. Então, depois a gente vai ver com mais tempo aí esse debate para avaliar, mas eu acho que para as faculdades de jornalismo vai ser um negócio bem interessante. Em outros pontos terríveis lá, né, essa história, não, você fez por ressentimento, esse negócio de tentar analisar por ressentimento, né? Não, você fala mal do Fernando Henrique porque você tem inveja, não, o Fernando Henrique fala mal do Lula porque tem inveja. Então, colocando, não, mas você fala mal da Globo porque você ofereceu para a Globo e a Globo não aceitou. Gente, evidente que ele vai procurar os veículos, ele não ia procurar veículos com tradição de crítica ao Sérgio Moro. Quanto mais o veículo for apoiar o Sérgio Moro, mais fortaleceria o papel dele aí na divulgação dos dados, é evidente. A Veja, pois a Veja sempre foi a antiga Veja, porque tudo mudou tanto aí. Então, quando ele pega a Veja para ser parceira disso aí, ele está fortalecendo fundamentalmente a rede de divulgação dos fatos, né? E o Globo não, o Globo que boicotou desde o começo, né? A reação dele ao Globo foi quando o Globo começou a tentar usar
desqualificar a cobertura, jornalistas do Globo, alguns vergonhosamente, entrando no Twitter falando como que publica aos poucos e não tudo de uma vez. Gente, primeiro que seria um baita erro jornalístico publicar tudo de uma vez, e depois não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o conteúdo do que está sendo publicado. Né? Então, vai valer aí para uma boa aula de jornalismo, aí de um sujeito extraordinariamente didático, hein? Com um bom domínio do português, mesmo o português não sendo a língua natal dele, aí a desenvoltura dele, a paciência dele, aquele tom monocórdico lá, não se rendendo aí às provocações, realmente, falando coisas duras, com tom calmo, é um sujeito realmente uma bela formação. Né? A outra coisa é o evento que eu fui assistir hoje aí do Direito Já, que é uma tentativa de juntar todos os setores numa grande frente em defesa da democracia. Foi um espetáculo de chamar atenção, sim. Foi no Tuca, você tinha representantes aí de 16 partidos, não era um negócio partidário, mas representantes de 16 partidos, de pessoal da parte de cultura, pessoal da parte de estudantil, pessoal de diversas religiões, a parte das religiões, pegando todos representantes de 5, 6 religiões para dar benção. Foi muito bem montado, né? Um pouco de exagero na parte de segurança e tudo aí, mas foi bem montado. E mostrou, digamos, a diversidade que você tem hoje, essa frente que se monta aí. É interessante, porque você tem que tapar o nariz de lado a lado, aí tapar o nariz para muitos personagens que no tempo do impeachment, o impeachment foi muito recente aí, então tem muitas mágoas no meio do caminho. E o que eles fizeram com o aval do Pedro Serrano foi afastar de qualquer articulação as pessoas que mais combateram o impeachment, né, porque deve ter criado ressentimento com as críticas que faziam aos que aderiram ao impeachment. Né? Mas foi um bom exercício de você ter personagens dos mais diferentes lá, né? Ciro Gomes, Flávio Dino de um lado, Fernando Henrique do outro, parlamentares do PSDB, parlamentares do PCdoB. Você tinha um pouco de torcida quando entrava o Ciro ou o Flávio Dino, ou quando entrava um outro sindicalista, mas o respeito geral de todo mundo pelos presentes. A Soninha Francini foi respeitada, o Eduardo Jorge foi respeitado. Então, foi interessante e é um baita de um exercício, realmente, que a gente vai ter que fazer, aí, deixando as mágoas aí desse período tenebroso aí da última década, período de raiva, ódio, oportunismo, porque você tem realmente um mal maior aí, que é a questão do Bolsonaro. Né? E é interessante, você teve coisas bem interessantes. O Eduardo Suplicy, até o Chomsky apareceu lá também. O Eduardo Suplicy é uma figura à parte mesmo, né? Cativante aí com a sinceridade dele. Ele entra e fala: puxa, acho que é a primeira vez em muitos anos que eu e a Marta estamos no mesmo ambiente. Os nossos filhos vão ficar muito orgulhosos. Né? Mas você teve a rapaziada da Uni e tudo aí com o pessoal das religiões. Das religiões foi fantástico. Você tinha lá o rabino progressista, você tinha a mãe de santo progressista, você tinha o evangélico progressista, você tinha a igreja... Nossa, aquela nunca fazia tempo que eu não via, aquela do santo dos últimos dias, a igreja católica... o pessoal o bispo que foi enviado, agora me falta o nome, que foi enviado para cuidar desse sínodo da Amazônia, que o general Vilas Boas, com aquela sabedoria dele, aí já está torpedeando. Então, de uma diversidade danada, né? Representantes de movimento gay, trans, de mulheres. O evento hoje em si foi um evento realmente histórico, aí. Foi de um impacto muito grande. Não sei como é que vai ser o desdobramento, como é que vai ser a condução desse evento aí o evento tem donos. Não sei se vai permitir que haja, digamos, uma apropriação por todos os movimentos, mas a diversidade, a maneira como organizar, a diversidade, a multiplicidade de movimentos que colocaram lá foi coisa de craques, e todos dentro de uma mesma bandeira, que é essa questão do combate ao Bolsonaro, o combate ao ódio, com alguns salientando esse combate às desigualdades. O Flávio Dino, parece que o Haddad não foi porque vetaram lá o Lula livre, porque seria... Mas o Flávio Dino é um craque, né?
Ele falou, olha, podemos discutir se Lula é inocente ou não, o que tem que se discutir é o seguinte, o Lula, assim como qualquer cidadão brasileiro, tem direito a um julgamento justo, e ele não teve esse julgamento justo. Sobre isso não pode haver dúvidas. Então, deu para concatenar, digamos, todos os personagens que estavam lá. Mas é interessante, essa questão das próprias diretas, né? Quando ocorreu as diretas lá atrás, você tinha PT de um lado, você tinha Ulisses Guimarães, Ulisses que em 64 ajudou a fazer as caminhadas também. Você depois entra a SAD, entra todo aquele pessoal egresso depois do DEM. Então, daí fala, por que o PT não participou? O PT ele tem uma encrenca aí que ele vai ter que administrar com o tempo aí. Ele não pode se isolar. O receio do PT é o seguinte, adere a uma frente dessa, essa frente assume o protagonismo, e o PT, como o maior partido de oposição, perde o protagonismo. Então, e se ele adere a essa frente, além de perder o protagonismo, ele vai perder a influência sobre as bases. E o Partidão já fez isso lá com o Getúlio Vargas lá atrás, fez um acordo para não ficar fora do jogo, e esse acordo acabou fazendo com que ele se afastasse das bases que foram assumidas depois pelo PTB e depois pelo PT. Então o PT não pode incorrer no mesmo erro. É uma decisão difícil de lado a lado. Um partido mais, digamos, articulado ali, ele teria, digamos, quem fala para as bases, a Gleisi fala para as bases, efetivamente, mas teria os grandes articuladores. O Haddad é um grande articulador. O Haddad de hoje teria sido uma participação consagradora lá. Né? E até que ponto? Então, à medida que esse movimento vai crescendo, o PT fica ele vai se isolando. Então, ele pode manter o eleitorado, mas ele fica fora do jogo do protagonismo. E eu acho, particularmente, isso eu falei um pouquinho antes das eleições, que o PT ele vai ter que, em algum momento, abrir mão do protagonismo, mesmo sendo um partido de oposição mais influente, com maior votação, mesmo tendo o maior líder popular do país, o Lula, ele vai ter que recuar um pouco e compartilhar o protagonismo aí, ou ceder de algum modo. Porque a única coisa que junta, digamos, esse arco do golpe, esse arco do Bolsonaro, é o antipetismo. E a perspectiva do Lula ser candidato, você vai oriçar todos os poderes de novo aí. E nós temos uma estrutura de poder que ainda é fundamentalmente golpista. Sabe, o Supremo começa agora a se sair um pouquinho das algemas aí que foi colocado por esses movimentos de opinião pública. O Vilas Boas não vai mais blefar com esse negócio dos militares. O Toffoli até é possível que algum dia ele ganhe alguma coragem aí. Esse vaza-jato aí foi fundamental para desmontar, digamos, toda essa indústria de golpismo que se montou em torno da luta anticorrupção. Mas, mesmo assim, você tem a perspectiva do Lula voltar assim, vai oriçar todos esses setores. Né? A aposta do PT qual é? Se ficar do jeito que está, você vai ter uma desmoralização gradativa do Bolsonaro, o eleitorado vai perceber que é um blefe, sem ter a menor sombra de dúvida, e daí abre espaço para o PT voltar. Os críticos dizem que, se esperar chegar até o final do governo, acaba o país. O que o Bolsonaro está fazendo acaba o país. Esse negócio do teste de sanidade, que algumas pessoas têm, alguns partidos têm sugerido aí, não é de todo impróprio, não. Sabe? O Bolsonaro não é uma pessoa normal, equilibrada. Normal ninguém é. De perto ninguém é normal, como se diz. Mas ele não é uma pessoa decididamente equilibrada. O que ele está fazendo aí, o desmonte que ele está impondo ao país, e essa questão dessa tentativa de acordo aí com a barra pesada do empresariado americano em torno de exploração da Amazônia, suspensão de recursos para ciência, inovação, tecnologia, isso é um ponto que vai ter que ser... É o que nós falamos aqui, eu acho que ele vai implodir por si. Mas, de qualquer modo, não adianta querer pensar em dar uma sobrevida, de alguma maneira, aí para recuperar nas próximas eleições. Até lá o país acaba. Houve uma competição virtuosa, digamos, aí, de aplausos aí, entre o Ciro e o Flávio Dino, ambos muito articulados no seu discurso, o Ciro mais contido. Quando ele passa o microfone para ele, alguém grita, não passa de 10 minutos, ele já reage lá, daí ficou em 2 minutos para desmentir o sujeito que falou em 10 minutos. E o Flávio Dino falou em 10 minutos. Mas os dois com conteúdo
conteúdo muito firme aí. Né? É interessante, eu estava vendo, eu recebi agora um vídeo do pessoal do PCdoB também, dando entrevistas para canais que até algum tempo atrás, a Jandira Fegali, canais que até algum tempo atrás você tinha aquela muralha chinesa aí de não aceitar entrevistas com pessoas que pudessem ser do time da esquerda e tudo. Está começando a dissolver essas diferenças aí, né? Eu só espero que esse movimento que surge aí não vá demonizar pessoas também que atuaram firmemente aí contra o impeachment. O erro estava em quem aderiu ao impeachment. E a pacificação exige que se feche os olhos aos erros que foram cometidos e todo mundo descubra aquilo o que nos aproxima, que é a reação contra Bolsonaro e a selvageria, é muito mais forte do que aquilo que nos dividia. Foi um passo importante, efetivamente, para a consolidação de um pacto que possa crescer e levar o país aí a uma reação mais consistente contra o governo mais deletério, mais irresponsável, mais assassino, vai entendendo como Witzel também, o Dória aqui, da história. E é interessante que lá você tinha o PCdoB do lado, o PSOL eu não vi também. Você tinha do outro, esse Márcio França, você tinha o próprio Kassab, é uma ampliação do arco aí. Vamos ver até que ponto que isso aí os organizadores vão conseguir manter essa isonomia e essa diversidade que foi exposta hoje, foi muito interessante. Isso aí, pessoal, um abraço.